Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Auxílio Conjugal. Eu sou a Giovana, esposa do Paulo, e estarei aqui com vocês, né? Às vezes somente eu, às vezes somente ele, muitas vezes nós dois aqui juntos nos vídeos semanais do nosso canal aqui do YouTube. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Ativar os sininhos toda semana, todo final de semana. Teremos um vídeo novo aqui com a graça de Deus, né? Além das nossas lives semanais que acontecem lá no Instagram, tá bom? Então esse aqui é mais um canal de comunicação entre nós e vocês, sempre para quê? Para ajudar aí vocês no seu casamento, né? Ajudar com dicas com o maridão dicas com a mulherada, né? Com as mulheres. Então se inscrevam e não se esqueçam de ativar o sininho também das notificações, tá bom? Bom, e o tema da aula de hoje, né, desse vídeo de hoje, é fertilidade e vida sexual do casal. O que acontece muito é o quê? É o medo de engravidar, né? O casal tem tanto medo de engravidar, tanto medo de vir um filho, ou tem realmente uma mentalidade aí, vamos dizer, contraceptiva nesse sentido, que acaba o quê? Prejudicando gravemente a vida sexual do casal. Eu, enquanto instrutora do método Billings, já atendi casais em situações assim e já também vi outras colegas instrutoras partilhando, às vezes, né, num grupo de estudo, alguma situação de que casais que ficam 2, 3 anos sem ter relações sexuais. Gente, isso é muito grave. A fertilidade não deveria jamais atrapalhar a vida sexual do casal, tá bom? Então, antes da gente... Hoje eu vou falar um pouquinho do que é fertilidade também, para vocês entenderem que não adianta ter medo da fertilidade. Não é se abstendo 2, 3 anos de relações sexuais que esse medo, que essa mentalidade, ou que esse problema que vocês têm que não podem ter filhos no momento, vai passar, tá bom? Então assim, ó, fertilidade, gente, fertilidade é um dom, é algo do nosso corpo. A nossa biologia, a nossa constituição biológica tem em nós a fertilidade, né? É um dom de Deus para nós. O homem tem a sua fertilidade, a mulher tem a sua fertilidade. O homem é fértil todos os dias, desde que ele entra na puberdade, né? E ele pode aí engravidar uma mulher até o final da vida dele. É a fertilidade do homem. A fertilidade da mulher não é assim. É uma fertilidade cíclica, ela acontece apenas uma vez dentro de um ciclo, né? Que dura aí 28, 30 dias, enfim, dependendo da mulher. Então, quando a gente tem a fertilidade do homem e a fertilidade da mulher, nós temos a fertilidade combinada. Então, esse dom de Deus se complementa um com o outro. Por isso que não é tão fácil assim engravidar como muitas pessoas pensam, né? Esses dias ontem eu deixei no... Só um pouquinho, o cachorro. Ontem ainda postei no Instagram uma série, né, uma sequência, falando justamente isso, um vídeo, um Reels do Instagram, falando justamente isso, né? Mulheres têm aquele ditado, né? Não posso passar embaixo da cueca do marido que engravida, não posso tirar a cueca do marido que engravida. Assim parece para muitas mulheres, mas não é assim para outras. Pode até ser que para algumas mulheres realmente engravidar é muito fácil, né? Essa mulher é muito fértil, essa fertilidade, ela, né, é mais frequente, vamos dizer assim, mas para muitas outras não é assim, né? Então parece que é muito fácil, mas engravidar não é um processo tão fácil quanto se parece. Então esse medo, esse pavor de que, né, não pode engravidar, gera isso nos casais. Muitas mulheres, mas também homens acabam aí sugerindo ou aceitando essa questão de que de abster-se de relações ao invés de conhecer a fertilidade. Como é que você combate o medo de alguma coisa? Você precisa conhecer aquilo, né? Às vezes, a maioria das vezes, a gente tem medo do que é desconhecido. Então, se eu não conheço a minha fertilidade, se eu não sei quando eu estou fértil, quando eu estou ovulando, né? Eu vou ficar refém do medo. E neste caso, o que acontece também, o que é pior, né? Opta-se, então, por métodos artificiais de contracepção. Então, eu tenho tanto medo de engravidar, eu não posso engravidar, então eu vou recorrer ao quê? A métodos artificiais, né? Métodos hormonais artificiais, métodos de barreira que são artificiais, até mesmo coito interrompido, né? E em últimas circunstâncias, abster-se das relações, tá? E nenhuma dessas situações é vantajoso para o casal, tá? Porque, claro, abster de relação é horrível, né? Isso eu vou falar daqui a pouco,
destrói aí a harmonia, a intimidade do casal. E esses outros métodos artificiais, eles interferem muito negativamente na vida sexual do casal, na harmonia conjugal, na verdadeira união desse casal. Porque eles são barreiras, barreiras químicas, barreiras físicas e barreiras espirituais. Sim, 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 barreiras espirituais, porque são instrumentos de movimentos que o quê? Não valorizam a família, não valorizam o seu casamento, não pensam que a relação sexual ela deve ser vivida dentro do casamento, com fidelidade, com amor, com entrega, como deve ser o ato sexual. Esses dispositivos são feitos para quê? Para o bel prazer da pessoa, né? Eu posso ter relação com quem eu quiser, quantas vezes eu quiser, e eu não vou engravidar. E isso é uma grande mentira, porque o único método 100% eficaz para não engravidar é não ter relação. E é aí que muitos casais acontece o quê? Eles acabam optando por essa opção 100% segura, né? Mas que não é boa, como eu disse para vocês. Um homem, por exemplo, que tem, né, a libido, geralmente, né, para ter a libido aí mais a flor da pele do que as mulheres, tem mais desejo sexual do que as mulheres, porque é da própria testosterona do homem. Imagina um homem que fica 2, 3 anos sem ter relação sexual. Esse homem está sendo empurrado, ele está caminhando com as próprias pernas, porque às vezes é o próprio homem que decide isso junto com a esposa no casamento, caminhando para o abismo. Que abismo é esse? O abismo da pornografia, o abismo da traição, né? A carência, né? O ato sexual, ele é algo tão importante dentro do casamento, é algo tão estrutural na vida do casal que é como se fosse uma das bases mesmo do casamento. E aí o que acontece? Se eu tiro uma dessas bases, esse casamento vai ficar o quê? Essa relação vai ficar o quê? Ela vai ficar meio torta, né? Meio capenga, meio manca, vamos dizer assim. Então, como vai ficar a afetividade deste homem? A afetividade dessa mulher também. Não se iludam. Mulheres também ficam carentes, porque se eu não tenho ato sexual, um casal que vive 2 anos sem ter relação sexual, eu duvido que esse casal tenha uma boa intimidade, tenha momentos de carinho, né? Porque às vezes a gente passa períodos mesmo que a gente não pode ter relação, mas quando o casal tá bem, tá em harmonia, você tem os abraços, tem os carinhos, né? Tem aquela cumplicidade de estar junto. Se não vive a relação sexual, vai o quê? O casamento vai o quê? Murchando, ele vai esfriando. Claro que eu estou falando de situações de 2 pessoas em idade fértil, pessoas saudáveis, não estou falando aqui de idosos que já passaram por todas essas fases da vida e que o amor conjugal agora vai ser vivido de uma outra forma, não estou falando disso. Não estou falando da mulher que está acamada lá, deitada, porque está com uma doença, porque ela precisa ficar em repouso, gestação e pós-parto para se recuperar. Não estou falando de situações especiais. Estou falando de pessoas que não têm um problema físico, né, ou um problema psiquiátrico, sei lá, importante, que impeça essas relações sexuais. Vocês estão me entendendo, né? Então, se por livre e espontânea decisão do casal eles decidem abrir mão das relações sexuais e ficar muito tempo em abstinência, gente, esse casamento corre risco. Corre risco de entrar em crise. Ai, Giovana, mas eu sou mulher, eu passo muito mal nas gravidezes, ou então eu tenho um monte de filho, mas meu marido só trabalha, não me ajuda com as crianças em casa, eu não dou conta, eu vou ficar louca, eu não posso engravidar. Ótimo, né? Vamos supor que esse é o seu motivo justo. Mas isso não significa que você vai ter que abandonar o seu marido. Ah, Giovana, mas ele tem que se aguentar, porque se ele quiser, ele vai, né, não poder me engravidar, eu não vou ser culpada se ele sair por aí vendo coisa errada ou fazendo coisa errada. Você não é culpada. Com certeza, cada um tem que ter o que? A sua consciência, o seu bom caráter, né? Um caráter bem formado, uma personalidade forte para dizer, não vou ter relação com minha esposa, mas também não vou trair ela, com certeza. Mas você também está alimentando esse risco, esse perigo dentro do seu casamento. Lembre-se que o egoísmo no casamento é alimentado pelos dois. Né? Quando acontece uma traição, quando acontece uma queda na pornografia, na masturbação, quem está fazendo o ato é errado, a pessoa está errada. Mas os dois alimentaram essa situação até ela culminar neste ponto. E a pergunta que eu digo aqui agora é, será que vale a pena? Será que vocês já não estão aí alimentando uma crise no seu casamento quando vocês se recusam um ao outro para evitar o perigo dos filhos?
São Paulo já nos diz, né, na carta aos Coríntios, não vos recuseis uns aos outros. Já é um conselho da própria Bíblia, já é um conselho de próprio São Paulo para nós. Na sabedoria divina, na inspiração do Espírito Santo, não vos recuseis um ao outro, né? Então, a fertilidade jamais deveria ser o quê? Inimiga da sexualidade, tá bom? E fertilidade, gente, né? Eu não posso ter filho, não podemos ter filho. Ok, né? Vá atrás de métodos naturais, vá atrás de conhecer a sua fertilidade, e aí vocês juntos poderem aí espaçar essas gestações, esperar o tempo adequado para a gravidez. Mas não deixe que a fertilidade, o medo de engravidar, torne você infecundo. Tá? E eu não estou aqui dizendo infecundo no sentido de não conseguir gerar filhos. Não. Fecundidade aqui, quando o Senhor fala na Bíblia, sede fecundos, ele não está só falando, vai minha filha, seja fértil, tenha um monte de filho, homem, seja fértil, tenha um monte de filho. Não. Ele está falando para você fecundar, é gerar vida. É gerar vida. Mas Giovana, ser fecundo, gerar vida não é filho? Não necessariamente. Aqui você pode também pegar o sentido de que gerar a vida no seu esposo, gerar a vida na sua esposa. Quando a relação sexual está presente no casamento, há uma fecundidade. É como se esse alicerce do sexo, ele fosse a base para que a plantinha do amor conjugal viva e sobreviva. Imagina um adubo, né? Uma terra sem adubo, uma terra sem água. Esse é o casamento sem o sexo. Lembre-se, não estou falando de situações especiais, tá bom? Mas estou falando aqui de situações normais e reais, cotidianas nossas. Então, isso é que você tem que ter você e o seu esposo, né? Tem que ter essa noção de que o ato conjugal não pode ser evitado simplesmente por um medo, por um pavor, uma necessidade de não ter filhos. Lembre-se, fertilidade não pode ser inimiga da sexualidade, né? Da vida sexual do casal. E isso gera o que? Fecundidade, gera vida no outro. Sempre é bom lembrar que o sexo ele deve ser vivido dentro do casamento. Sem isso, qual o sentido de se casar? Sem isso, como você e o seu esposo vão cumprir a promessa que o Senhor fez no altar para nós? Sereis uma só carne. A partir do momento que nós casamos, né, que nós prometemos ali fidelidade no altar de Deus, um ao outro, eu também estou prometendo fidelidade a Deus, né? Eu estou também dizendo, eu sou uma só carne com meu esposo. Ele é uma só carne comigo, né? E quando o casal é uma só carne? Quando eles estão unidos no ato sexual, né? O ato sexual, ele tem duas finalidades. A gente vai até, né, gravar uma aula sobre isso também, unitiva e procriativa. E quando eu me abstenho da relação sem um motivo importante, sem um motivo grave, um motivo que realmente é necessário, eu estou o quê? Deixando de atingir esse princípio unitivo, né? Deixo o procriativo e também estou deixando o unitivo. Então esse ato sexual, ele está o quê? Ele está fragilizado dentro desse casamento, tá bom? E isso não é saudável, isso não faz bem para o casal de um modo geral, tá? Então, não deve acontecer, minha gente, não deve acontecer. Não se deve evitar o ato sexual por conta aí da questão da fertilidade. Fertilidade é um dom que pode ser administrado pelo casal. A gente quer controlar ele, né? A gente quer ter um controle absurdo. Mas não, Deus deu ferramentas para que nós pudéssemos controlar essa situação, né, a nosso favor, a nosso benefício, e assim conciliar, né, conciliar a questão sexual e a fertilidade do casal, para que juntos, né, esse casal seja o quê? Que juntos esse casal seja fecundo de amor, né? Um casal que tem a vida sexual em dia, um casal que tem uma boa frequência sexual, é um casal que está unido, é um casal que está mais forte, é um casal que está em verdadeira harmonia dentro do casamento, tá bom? Então, essa é o vídeo de hoje, queria deixar aqui para vocês. Compartilhem, curtam, compartilhem, deixem seus comentários aqui. Vá lá no nosso Instagram também, curta a nossa página no Instagram. Mande esse vídeo para mais pessoas, para a gente poder atingir mais casais aqui no nosso canal do Auxílio Conjugal. E até semana que vem, com a graça de Deus, com mais um vídeo aqui do nosso Auxílio Conjugal.